Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los a todos aqui na Procuradoria-Geral do Estado, no nosso auditório Machado Guimarães. Queria saudar os procuradores do Estado presentes, os residentes da Procuradoria, os estagiários, todos os servidores da casa. A gente está muito honrado aqui, que é um dia extremamente feliz e alegre para a Procuradoria-Geral do Estado receber o ministro Alexandre Moraes, que gentilmente abriu um espaço na nossa agenda para poder conversar um pouco com todos nós. Queria saudar o Cláudio Marques, o Procurador-Geral do Estado, agradecer imensamente o Anderson Schreiber, o chefe do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria, pela realização desse evento, saudar o subprocurador-geral também, Fernando Barbalho. Queria também convidar para integrar a mesa, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que nos honra com sua presença. Queria tomar a liberdade de vocês para ler rapidamente aqui um pequeno currículo do ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes é graduado pela tradicional Faculdade de Direito Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo, da turma de 1990, onde também obteve o doutorado em Direito do Estado em 2000 e a livre docência em Direito Constitucional em 2001. É professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo exercido a chefia do Departamento de Direito de Estado no biênio 2012 a 2014. Também exerce o magistério na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é professor titular pleno na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e na Escola Paulista da Magistratura, além de professor convidado em diversas escolas da magistratura do Ministério Público, de Procuradorias e da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002 e exercido várias funções, entre elas a de promotor de justiça das comarcas de Aguaí e Cruzeiro, promotor de justiça criminal de São Bernardo do Campo, promotor de justiça da cidadania da capital, de membro do Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública e do Consumidor e de assessor do Procurador-Geral de Justiça. Como membro do Ministério Público, participou de diversas comissões de estudo legislativo e alterações constitucionais da Confederação Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e da Associação Paulista do Ministério Público, da qual foi primeiro secretário eleito pela classe para o biênio 1994-1996. Em janeiro de 2002, aos 33 anos de idade, foi nomeado o mais novo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania da história do Estado de São Paulo, exercendo o cargo até maio de 2005. De agosto de 2004 a maio de 2005, também acumulou a presidência da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, FEBEM, atual Fundação Casa. Em 2005, foi nomeado pelo Presidente da República membro da primeira composição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em virtude de ter sido indicado para ocupar a vaga de jurista pela Câmara dos Deputados, tendo desempenhado suas funções no biênio 2005 a 2007. De agosto de 2007 a junho de 2010, exerceu os cargos de secretário municipal de Transporte de São Paulo, acumulando as presidências da SET, Companhia de Engenharia e Tráfego, da SP Trans, São Paulo Transporte, Companhia de Transportes Públicos da capital, tendo também acumulado a titularidade da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo no período de fevereiro de 2009 a junho de 2010. Em junho de 2010, foi sócio fundador do escritório Alexandre de Moraes Sociedade de Advogados, atuando como advogado e consultor jurídico até 31 de dezembro de 2014, quando se licenciou. Em 1º de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as funções até sua posse no Ministério da Justiça. Como secretário de Segurança Pública, obteve pela primeira vez na história do Estado a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015 e 2014, e a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, desde que os índices passaram a ser divulgados há mais de 20 anos. Em 12 de maio de 2016, assumiu o cargo do Ministério de Estado da Justiça e Cidadania, passando a ser, em 3 de fevereiro de 2017, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública,
No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2016 e elaborou o Plano Nacional de Segurança Pública em conjunto com os colégios de secretários de Segurança Pública, secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários e Procuradores-Gerais de Justiça das 27 unidades da Federação, lançado em janeiro de 2017. Em 22 de março de 2017, tomou posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento do ministro Teori Zavascki, após aprovação pelo Senado Federal e nomeação pelo Presidente da República. Em 25 de abril de 2017, tomou posse como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É membro do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC, da Academia Brasileira de Direito Constitucional, da Academia Notarial Brasileira e da Academia Paulista de Letras Jurídicas, APLJ. É autor de diversas obras jurídicas, entre elas Direito Constitucional, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Direito Constitucional Administrativo, Direitos Humanos Fundamentais, Reforma Administrativa, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais, Justiça Comentada, Pareceres de Direito Público, Presidencialismo, Constituição da República Federativa do Brasil, Manual de Legislação Atlas, onde foi organizador. Também organizou e participou em coautoria de inúmeras obras, entre elas Juizado Especial Criminal, Legislação Penal Especial, coautor, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, como coautor, os 10 anos da Constituição Federal, como organizador, os 20 anos da Constituição Federal, organizador e agências reguladoras. Depois dessa breve apresentação, passo a palavra para o papel do Supremo Tribunal Federal no fortalecimento institucional brasileiro ao ministro Alexandre de Moraes. Então, se não atrapalhar vocês, eu vou falar em pé lá. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito, dizer da extrema honra de aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar todos os procuradores presentes, a pessoa do Procurador-Geral do Estado, Dr. Leonardo Espíndola, cumprimentando também os subprocuradores gerais, Dr. Fernando Barbalho, Dr. Cláudio Marques, Procurador-chefe do Centro de Estudos, o Dr. Anderson Schreiber, e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Cumprimentar os senhores e senhoras, os alunos, servidores, todos aqui presentes, e dizer realmente da minha satisfação em poder tratar de um tema que eu reputo um dos temas mais importantes para o crescimento do país. Nós temos, se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, certamente cada um de nós tem um tema importante, ou que acha mais importante, por um determinado momento, agora, ou um julgamento importante essa semana, outra semana, um tema a ser discutido, mas eu não tenho nenhuma dúvida, já vinha tratando isso antes de assumir o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que o que falta ao Brasil é a institucionalização. O Brasil, apesar de vários avanços, de importantíssimos avanços, o Brasil precisa se institucionalizar. E a partir da sua institucionalização, fica muito mais fácil tratar de qualquer tema. Eu explico o que eu acho por institucionalização e o porquê realmente essa grande necessidade de institucionalização do país. Nós vivemos, e às vezes o brasileiro às vezes é pessimista, Infelizmente nós temos
uma sucessão histórica de crises econômicas, políticas, éticas, e nós acabamos deixando de comemorar, ou pelo menos deixando de observar, os avanços que nós tivemos. Eu começo exatamente com esse primeiro avanço. Nós estamos no maior período de normalidade do Estado democrático de direito desde o início da República. Se nós contarmos por anos, desde a Constituição de 88, que daqui pouco, mais de 11 meses, faz 30 anos, nós vivemos o maior período de estabilidade democrática, de cumprimento do Estado de Direito, que nós tivemos desde o segundo reinado. E mesmo assim, se nós lembrarmos, aqueles que gostam de história, nós vamos lembrar que o segundo reinado nós tivemos uma série de rebeliões, uma série de tentativas de secessão em estados brasileiros, até então províncias brasileiras, com inclusive inúmeros massacres realizados a partir disso pelo governo central. Mas na República, o Brasil é o ex isso. Você se perdeu? Você se perdeu? Eu estou preocupado. Estou sendo grampeado. Que é outra moda da República agora, né? Você conversa com a sua mulher, já olha, né? Tá grampeando. Mas, voltando, é a Siri, né? Aquela coisa chata. Nossa senhora, eu já tive no meu. Mas voltando aqui ao que eu dizia, nós começamos a República com já descumprimento da própria Constituição Republicana, que prevê eleições diretas. Com golpe de Estado do Marechal Floriano em cima do Marechal Deodoro. Com estado de sítio. E de tempos em tempos nós tivemos ditaduras. Nós tivemos a ditadura Vargas, que por algum motivo que podia ser explicado no Brasil, por alguns parou de ser tratado como uma ditadura. Nós tivemos uma ditadura de pulso firme contra a liberdade de imprensa, contra direitos fundamentais, com prisões arbitrárias, com desrespeito total ao poder judiciário. Tivemos uma ditadura longa no período Vargas. Depois, nós tivemos, com a volta da democracia, sempre o medo de um golpe militar. Basta lembrar que Juscelino quase nem conseguiu assumir. Depois tivemos o grande problema de Jânio Quadros, João Goulart, e aí ditadura militar. Nós conseguimos, a partir da reabertura democrática, a partir da Constituição de 88, nós conseguimos, durante esse período, o maior período de estabilidade democrática e do Estado de Direito. Mas nós tivemos 2 impeachments. E não vou entrar no mérito nem de um, nem do outro. Mas nós tivemos 2 impeachments. As instituições podem ter acertado ou errado, mas seguiram o script constitucional. O país não parou, ele tocou em frente. Nós tivemos, nem nos recordamos quanto tempo de planos econômicos, de problema econômico, de inflação não vai, mas o regime que hoje, mais modernamente, na Europa,
se trocou, o Estado Democrático de Direito, pelo nome do Estado Constitucional, o respeito absoluto de todos os poderes e todos os órgãos de poder à Constituição, vai fazer 30 anos o ano que vem. E por que é que isso, a meu ver, foi possível? E o que falta para a gente dar um pulo a mais, ou usando um canil aqui, usando língua estrangeira, um upgrade a mais. Por quê? O que falta? O que a Constituição fez e o que nós, brasileiros, precisamos fazer? A Constituição, com erros e acertos, e existem inúmeros erros e acertos em todas as constituições, em todas as leis, em tudo que o ser humano faz. A Constituição é produto do meio, da história política, social, cultural, econômica de um país. Todo trabalho humano tem erros e acertos, porque de uns tempos para cá, muita gente se deu a criticar a Constituição como se a Constituição fosse o grande problema do país. Há erros e acertos, há mais de 100 emendas, 97 emendas normais e 100 de revisões, 103 emendas, se contar dispositivos, há mais de 630 alterações, que foi se tentando arrumar aqui e ali, mas a Constituição teve uma marca importante. Ela pretendeu institucionalizar, finalmente, o país, de uma maneira que houvesse um maior equilíbrio entre os poderes, que no Brasil, assim como em toda a América Latina e na África, que foram os países mais recentes, historicamente, que copiaram o presidencialismo norte-americano, em toda a América Latina e na África, ao copiar o presidencialismo norte-americano, nós copiamos deformando no sentido de uma hipertrofia do presidencialismo. O que gerou, em toda a América Latina e na África, inúmeras ditaduras. A hipertrofia do poder que tem a espada, do poder que tem a força. A Constituição, ela pretendeu institucionalizar. Eu poderia aqui, parafraseando John Jay, que é um dos autores de uma das obras mais lidas no mundo sobre direito constitucional, os Artigos Federalistas, e Jay foi o primeiro presidente da Suprema Corte, ele havia sido governador de Nova York, da província, depois da colônia, depois saiu da Suprema Corte, virou embaixador na Inglaterra, voltou, virou governador de novo e se retirou da vida pública. Mas Jay tem uma frase, à época, num dos Artigos Federalistas, que eu sempre trago para aplicar a Constituição de 88. Jay, em 1787, quando se discutia a legitimidade da Constituição dos Estados Unidos, ele afirmou que pela primeira vez na história de uma carta escrita, de um documento escrito, o poder judiciário tinha sido colocado na mesma dignidade dos demais poderes. Ou seja, pela primeira vez, naquele equilíbrio que no parlamentarismo existe muito entre legislativo e executivo, porque é do legislativo, do parlamento, que nasce no parlamentarismo o executivo, quando houve essa transformação para o regime presidencialista, se alçou o judiciário pela primeira vez na história da humanidade como poder de Estado. Por que isso?
por que lá atrás foi importante e por que eu puxo isso para o Brasil? Porque sentiram necessidade, ao quebrar essa ideia parlamentarista, sentiram a necessidade da criação de uma corte, no caso, a Suprema Corte norte-americana, com vários papéis, mas entre eles, um papel fundamental, um papel moderador, de poder moderador, um poder para garantir a institucionalidade das coisas. A Suprema Corte ganhou outras inúmeras funções com o tempo, mas gênese da sua criação foi exatamente exercer o poder moderador, porque, obviamente, como se resolve um problema gigantesco entre o parlamento e o primeiro-ministro, em qualquer regime parlamentarista? Uma briga gigantesca, o país parou porque não consegue andar a economia, não consegue andar a administração. Como que se resolve? Ou o primeiro-ministro renuncia, porque não tem maioria, às vezes até tem maioria, só que a sua maioria não quer mais. Margaret Thatcher, depois de pouco mais de 10 anos, John Major substituiu. Ou, sabendo que não vai conseguir passar para alguém do seu partido, novas eleições são convocadas. Ou seja, o parlamentarismo tem um mecanismo moderador entre executivo e legislativo, um mecanismo construído ao longo de centenas de anos, que vai exatamente no sentido de eleições periódicas. Nós tivemos agora, vocês devem ter dito, o primeiro-ministro japonês, para se fortalecer, vai ficar mais tempo no cargo. Tivemos agora, novamente, na Alemanha. No presidencialismo, no momento em que isso foi a criação norte-americana, você coloca alguém que ao mesmo tempo é chefe de Estado, chefe de governo, comandante em chefe das Forças Armadas, chefe da administração, e acabou se tornando, que não é da ideia inicial, mas acabou se tornando o grande chefe legislador, porque as grandes leis, grandes códigos são de iniciativa do Executivo, acabam chegando pelo Executivo. Só que essa pessoa, ela não é mais alguém que dependa do parlamento politicamente, tem mandato certo. Essa foi uma das maiores discussões na Convenção Norte-Americana, mandato certo para presidente. A hora que se define isso, você, obviamente, os convencionais americanos previam que algum problema ia surgir. Nem sempre o presidente teria a maioria nas duas câmaras. Iria dar conflitos. Então, se elevou um órgão, até então, principalmente no mundo inglês, de saxão, de onde vem a origem norte-americana, sempre teve uma importância gigantesca, o juiz como judiciário, respeito do juiz inglês, mas se elevou a uma instituição também política, no sentido de política institucional, no sentido de poder exercer no conflito entre esses dois poderes o papel de um poder moderador. Já nos artigos federalistas, e pouca gente repete isso, já nos artigos federalistas, Madison, que depois também foi presidente dos Estados Unidos, Madison já dizia que um dos papéis da Suprema Corte seria consagrar a efetividade da Constituição, mesmo se precisasse afastar as leis. De forma teórica, ele já previa essa necessidade de equilíbrio, que foi tentado em 1632 pelo juiz Coke, na Inglaterra,
ele pela primeira vez afastou uma lei do parlamento britânico, com base em princípios gerais do direito, chegou na Câmara dos Lordes, tomou uma, como diria a minha avó, uma carraspana, e nunca mais se fez. Agora que recentemente se criou a Suprema Corte na Inglaterra, mas ela só tem, por ordem do papel, de se achar que uma lei fere princípios ou a Constituição não escrita, ela devolve, pede uma reanálise, não é obrigatório. Mas o que a Inglaterra não conseguiu em 1632, Madison escreveu, e todos aqui que estudam constitucional, em 1813, no famoso caso Marbury versus Madison, o juiz Marshall da Suprema Corte afirmou a questão dessa análise da constitucionalidade. Essa ideia já era tão marcante no final do século XIX que Dom Pedro II, nós sabemos que Dom Pedro II era uma pessoa muito estudiosa e gostava de viajar. Era estudioso de vários temas. Dom Pedro II, na segunda viagem, pouco antes de ser deposto, que fez aos Estados Unidos, visitou e estudou a Suprema Corte norte-americana. Em uma de suas cartas, quando ele escreve para o Brasil ainda, nos Estados Unidos, ele afirmava, ou ele afirmou à época, que estava pensando para garantir um maior equilíbrio na política brasileira, que até então era parlamentarista, transformar o poder moderador, que era o poder exercido pelo imperador, numa Suprema Corte americana. Nós tínhamos, à época do Império, o Supremo Tribunal de Justiça, uma espécie de corte de cassação. Não se analisava constitucionalidade, controle, era a mais alta corte. Mas vejam, já lá, um pouquinho antes da proclamação da República, Dom Pedro, com a sensibilidade que tinha, já dizia: olha, o poder moderador ficaria melhor não com o imperador, ficaria melhor com uma corte nos moldes da Suprema Corte, tanto para moderar conflito entre estados federados, tanto que é uma das competências do Supremo Tribunal Federal, muito pouco divulgada pela mídia, não é a briga entre estados federativos, não vamos dizer, não é tão emocionante, então muito pouco divulgado, mas intensamente, e os procuradores principalmente, todas as procuradorias sabem que são brigas gigantescas e que disso depende, às vezes, não só o orçamento, mas a própria sobrevivência de alguns estados. Então, quem fazia esse papel moderador? O presidente da República? O presidente da República foi eleito por algum grupo. E o grupo pode estar governando, o estadual, o B. Então, não só para fazer o papel moderador entre estados federados, mas principalmente para fazer o papel moderador entre executivo e legislativo. E com o passar do tempo, a Suprema Corte ela foi ganhando legitimidade para assumir um outro papel moderador importantíssimo, que é o mais famoso e mais divulgado. É tão importante quanto os outros, mas é o mais divulgado, que é exatamente o papel moderador entre o Estado todo-poderoso e o indivíduo, o papel da proteção a direitos fundamentais, principalmente as chamadas decisões contramajoritárias. Essa ideia do judiciário evitar, veja, não o judiciário querer toda hora substituir o legislativo, mas o judiciário evitar o que os norte-americanos diziam a tirania da maioria,
que hoje modernamente a gente fala uma posição contra-majoritária, também isso foi discutido lá atrás, nos Estados Unidos. Vem a Constituição de 1988, acostumada com uma série de ditaduras, e fortalece as instituições, e não só o poder judiciário, fortalece o que eu chamo aqui, lato sensu, da justiça, ou seja, todos aqueles que atuam na justiça. Comparem, uma sugestão, quase um desafio, comparem a Constituição brasileira com qualquer outra Constituição, para verificar se alguma Constituição deu tanta institucionalização à questão da justiça como um todo, para fazer esse papel de moderação, para fazer esse papel de garantir a institucionalização, para que nós não precisemos de 4 em 4 anos. Eu sei que nós temos eleições de 2 em 2 anos, mas é de 4 em 4 para presidente, para que nós não precisemos ficar sempre esperando o salvador da pátria. Ou seja, criou esse mecanismo que está, inclusive, no título da separação de poderes, fala do legislativo, fala do executivo, e aí não fala só do judiciário, fala do judiciário, fala do Ministério Público, fala da advocacia pública e privada. Só no Brasil existe, e com razão, historicamente, existe esse fortalecimento também da advocacia privada, no caso a OAB, como instrumento de garantia institucional. Fala das defensorias públicas. Qual foi a ideia? No embate entre executivo e legislativo, nós já verificamos, o legislador constituinte pensou, nós já verificamos que sempre no Brasil isso resultou em golpe, na quebra da normalidade. Vamos fortalecer alguém que possa moderar. E isso foi feito no complexo todo, como eu disse, justiça, e principalmente no Supremo Tribunal Federal. Não há, exatamente por isso, quanto mais poder, mais responsabilidade e mais necessidade de autocontenção, não há, no direito comparado, nenhuma corte com tanta força como o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem tudo que a Suprema Corte norte-americana tem. Então, tudo que a Suprema Corte norte-americana tem, todas as competências da Suprema Corte norte-americana, o Supremo Tribunal Federal tem. Só que a isso se somou todas as competências que os tribunais constitucionais europeus têm. Suprema Corte não pode receber uma ação direta de inconstitucionalidade e julgar em tese alguma coisa. Tanto que, de tempos em tempos, alguém tenta dar uma disfarçada, entra, aí a Suprema Corte diz: nós não somos tribunal consultivo, a hora que chegar o caso nós vamos julgar. O Supremo Tribunal Federal juntou essas duas funções e foi ampliando com as duas leis de jurisdição constitucional, a 9868, de novembro de 99, que é a lei da ação direta, ação declaratória, e a 9882, a lei da arguição e descumprimento do princípio fundamental, de dezembro de 99, isso ainda ampliou mais ainda a força do Supremo Tribunal Federal, porque passou a permitir que até atos municipais, atos concretos,
e atos já revogados pudessem sofrer um controle concentrado. Mas não parou por aí. E quando eu digo isso, eu falo, não foi o Supremo Tribunal Federal que se auto-concedeu isso. Isso tudo foi o Legislativo. Leis, depois emendas constitucionais, a reforma do Judiciário, repercussão geral e súmulas vinculantes. Ou seja, se concedeu ao Supremo Tribunal Federal todos os instrumentos, eu diria todos e mais alguns, necessários e suficientes para poder exercer o seu papel de poder moderador nesses três sentidos que eu disse para vocês. Moderador do federalismo, moderador, na verdade, na sequência do surgimento, moderador entre os poderes executivo e legislativo, do federalismo e o papel que se agigantou corretamente, principalmente no século XX, e agora XXI, o papel de moderador entre o arbítrio do Estado, e aí, moderador entre vamos dizer, a maioria e os direitos, principalmente contra-majoritários, os direitos das minorias. Só que não foi só isso que institucionalizou. Alguém poderia dizer, mas a justiça é lerda, a justiça demora demais. É verdade. Isso é um problema que nós precisamos resolver. Não é possível, não é razoável que, às vezes, se julgue uma ação direta de inconstitucionalidade que ingressou em 1998. Ou ela não tinha importância nenhuma, então nem devia estar lá, ou era tão gritante que a liminar foi dada e matou, ou se nem isso foi, depois de tanto tempo, ninguém nem lembra da lei. Quer dizer que ou ela não significava nada, ou ela está sendo aplicada e não foi tão gravoso. Obviamente, o grande desafio da justiça, nesse papel de institucionalização, que eu vou prosseguir, mas é celeridade. A justiça precisa realmente ser mais célere. Nós, brasileiros, e isso vem da nossa formação do direito romano, lá atrás, do direito português, nós gostamos de um processo que é uma loucura. Olhar aquele processo. Quantas e quantas pessoas ainda não imprimem os autos digitais? É porque não tem um processo, aquela coisa gostosa de ver processo. Né? Você pega aquela pilha, eu fui promotor no interior, chega aquela pilha, você se mata, né? E resolve a pilha. Óbvio, todo mundo trabalha, tem. Agora, para efeito geral, qual o resultado disso? Daí tem 8.467 recursos. Acho que se somar o recurso do mundo todo, perde para os nossos. Às vezes, dá vontade de dar risada quando se faz um pregão de um caso do Supremo. É o 4º agravo regimental no 6º embargo de declaração do agravo interno na petição do agravo de instrumento do recurso extraordinário. Você fala, o que eu estou julgando aqui? O que ainda pode ser analisado? É a 10ª, ele não acaba. Esse é o desafio. Por que eu fiz esse parênteses? Porque senão, alguém poderia falar, parece que o judiciário é a maravilha do mundo, não tem problemas, só os outros. Não é isso. Todos os problemas, todos os poderes, todos os órgãos têm problemas e tem que tentar solucionar. Agora, nós temos que ver também o macro. E hoje aqui a nossa conversa é exatamente sobre essa questão da institucionalização, de como que o Supremo e o Judiciário como um todo pode ajudar no fortalecimento institucional.
além dessas funções do Supremo, no momento, isso que eu falo na justiça como um todo, no momento que se fortalece aqueles que acessam o judiciário, tudo chega ao judiciário. No momento que você fortalece o Ministério Público, no momento em que você tem uma advocacia pública no Brasil, eu tive a oportunidade, também a honra de ter sido convidado para falar no Congresso esse ano da advocacia pública. Você tem uma advocacia pública no Brasil também sem paralelo no resto do mundo, a organização em cada estado, que é exatamente um desafio, que não é o momento da palestra, mas eu toquei das procuradorias dos estados, a advocacia pública e a AGU, no caso, pegarem para si a função do que nós chamamos sempre de uma corregedoria preventiva, mas o termo moderno agora é compliance. Não há nenhuma carreira jurídica que seja mais estruturada nos órgãos estatais do que a Procuradoria-Geral, a Procuradoria do Estado, as advocacias públicas. Mas no momento que você fortalece MP, fortalece a advocacia pública, fortalece a OAB, fortalece a Defensoria Pública, tudo chega ao Supremo. Não há absolutamente nada que não chega ao Supremo. Sob pena de ser vaiado, eu vou dizer que nós recentemente tivemos que julgar se o título de 1987 era do Esporte ou do Flamengo. Agora, eu tinha acabado de entrar. Qual a repercussão geral disso? Qual a questão constitucional? Óbvio. Se fosse a questão de decidir se o título seria do Corinthians, aí a repercussão geral, porque interessa a todos os estados, né? Eu diria o mundo. Decidir se é o esporte, se é o Flamengo, tudo chega até o Supremo Tribunal Federal. E isso foi fortalecendo a institucionalização das carreiras jurídicas. O fortalecimento, a ideia do legislador constituinte, que foi a ideia de colocar o Supremo e o Judiciário também como um todo nessa moderação, ela acabou nesses 30 anos fortalecendo muito todas as carreiras jurídicas. Basta os mais antigos verificarem como eram as carreiras jurídicas quando entraram e a representatividade hoje. Eu não sou tão antigo, mas eu entrei no Ministério Público em 1991. Logo após a Constituição de 88, fiz parte, como foi dito, de associação. A gente foi construindo, era outro Ministério Público. A advocacia pública era outra, a Defensoria Pública nem existia. Ou seja, a parte jurídica se institucionalizou. Só que aí surgiu, e esses são os dois grandes problemas e os grandes dois desafios que eu lanço aqui à reflexão, e que o Supremo Tribunal Federal, assim como cada um de nós, tem um papel muito grande para institucionalizar o país como um todo. O primeiro ponto é que, para algumas carreiras do poder público, porque além da justiça como um todo, só a Constituição brasileira tem uma declaração de direitos do administrado, que é o artigo 37, é o segundo maior artigo da Constituição, que também foi no sentido de institucionalizar, tem que ter licitação, tem que ter concurso público, ou seja, normas. Só que, como não houve o acompanhamento dessa institucionalização, lamentavelmente não houve, por parte do Poder Legislativo, surgiu um primeiro problema. Muitas das carreiras
públicas, inclusive muitas das carreiras públicas jurídicas, vem confundindo institucionalização com corporativismo. São coisas, não é que são coisas que podem se complementar, são coisas absolutamente antagônicas, principalmente no momento de crise no país. Todas essas carreiras realmente se fortaleceram muito, não existe vácuo no poder, o poder legislativo se enfraqueceu, que é o segundo problema que eu vou colocar, e as carreiras que se fortaleceram, e aqui principalmente no complexo jurídico, que tem essa função de moderador, nós todos temos que tomar muito cuidado e não confundir força institucional com pressão corporativa. O Brasil é a República Federativa do Brasil, não a República Corporativa. E houve, é verdade isso, no sentido de se fortalecer a partir do momento que se exacerbou um pouco, eu diria às vezes bastante, o corporativismo. E isso gerou o que, esse primeiro grande problema? Gerou um afastamento de diversas carreiras importantes que tem, principalmente, eu falo aqui, no ramo jurídico, que tem um mesmo papel da defesa do Estado de Direito. Brigas corporativas que sempre existiram, vão existir para sempre, mas foram colocadas em primeiro lugar, ao invés de fortalecimento institucional em conjunto. Nós estamos no século XXI e nós não temos, todo mundo aqui tem um celular, que é o melhor amigo do ser humano. O dela até conversa com ela, estava comentando a palestra, esse cara é chato, hein? Todo mundo tem WhatsApp. Nós não temos um banco de dados para trocar dados. Para trocar dados entre todas as procuradorias, entre as procuradorias do Ministério Público, com o Judiciário. Nós não temos até hoje, nós conseguimos ver a casa de um ator, de uma atriz em Hollywood, você entra lá no mapa do Google, não é? É muito importante isso, né? Isso faz uma diferença enorme para o ser humano. Agora, nós não temos até hoje um botão em que um juiz aperte para saber se em algum lugar do Brasil, em alguma comarca estadual, ou no caso, se alguma vara federal tem mandado de prisão em relação a uma pessoa. Nós não trocamos dados do combate ao crime organizado. O crime organizado troca muito mais dados entre si, inclusive facções rivais. E quinta-feira em São Paulo foram presos vários membros do PCC que estavam, já havia um trabalho de investigação, estavam trocando informações aqui com o pessoal do Comando Vermelho para uma trégua, para poder esperar o exército ir embora, e já estavam separando áreas igual distritos eleitorais. Trocam muito mais dados que os órgãos que foram institucionalizados. Por que a institucionalização é tão importante? Para que o Brasil não dependa de mim, deles, de vocês, depende das instituições. Nós estamos passando. As instituições ficam fortes. Eu venho repetindo muito isso em alguns votos no Supremo. Nós não podemos cair no erro de confundir conteúdo com continente. Nós não podemos cair no erro de confundir
prática de atividades ilícitas por determinados membros de determinado poder e têm que ser processados. Se forem considerados culpados, têm que ser presos. Mas nós não podemos confundir com o continente, que é o poder. Só 2 constituições brasileiras fizeram isso. A de 37, que nem Constituição era, nunca foi cumprida, na época da ditadura Vargas, e a emenda número 1 de 69, que foi uma nova Constituição, e o ministro Celso de Mello sempre gosta de dizer que é uma carta envergonhada, porque nem ela quis se chamar de Constituição, tamanha vergonha. Só essas 2 que confundiram conteúdo com continente, diminuindo a institucionalização de quem? Principalmente do Legislativo e do Judiciário, para que um ditador ou um grupo de ditadores pudesse mandar. Então, o nosso desafio, esse primeiro importante desafio, que eu falei que ia lançar 2 reflexões aqui para vocês, é dar o passo de largar um pouco as questões corporativas, que sempre falei, vão existir, mas se exacerbaram muito, e verificar como o que nós ganhamos nesses 30 anos de institucionalização de carreiras de Estado, como elas podem se unir, principalmente para os 2 grandes males que afligem o Brasil hoje: a corrupção e a criminalidade organizada. E não se enganem, ou não, obviamente fingem se enganar, que corrupção e criminalidade organizada violenta tem ligação total, tem a proteção uma da outra. A institucionalização e troca de informações, um trabalho conjunto, isso fortalece demais o país como um todo. Se nós somos o Congresso Nacional, todas as carreiras, continuam aqui, ficar nas carreiras jurídicas, Judiciário, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias, incluo aqui nessa troca de informações as carreiras policiais, estão sempre lá. De cada 100 projetos que estão brigando, 99 são para questões corporativas. Veja, é importante o fortalecimento, mas hoje o importante é o fortalecimento agora do que eu chamo de cooperação institucional. Cada instituição já está forte, as instituições de Estado. Se não estivessem, nós não teríamos resistido a 2 impeachments. Nós não teríamos resistido ao que foi péssimo para o país, ainda continua, mas pelo menos de uma forma um pouco menor, de nós contra eles contra nós, um país rachado. As instituições souberam levar. Em nenhum momento sério, nessas crises todas, houve a mínima necessidade de se pensar, veja, o que se pensava antes de 88, nas Forças Armadas como um poder moderador. Porque a institucionalização, com todos os problemas que ainda tem, a institucionalização segurou o Estado democrático de direito. Mas eu não concordo com isso, com aquilo. Veja, o macro foi preservado. O macro, que é Estado de Direito, Constituição preservada. O macro, que é o Estado democrático, nós tivemos eleições ano passado, vamos ter eleições de novo no ano que vem. Ou seja, as instituições se fortaleceram, mas precisam cooperar. O segundo grande problema, e isso gerou e acabou realmente repercutindo na crise que vivemos,
e vou dizer para vocês, se isso não for alterado, nós vamos ter mais uma crise, mais outra, foi que de 88 para cá, o poder que mais se fragilizou, muito por culpa dele mesmo, foi o poder legislativo. E a partir disso, um equilíbrio que existia, mesmo, né, às vezes com rompimentos, mas institucionalização de órgãos moderadores. Você enfraquece o poder legislativo, fica um vácuo. E não é que enfraquece só pela atuação, eu não gosto. Não, você enfraquece, isso já é uma discussão antiga na Inglaterra, desde o século XIX, você enfraquece a representatividade, a ligação do eleitor com o eleito. Em 2014 se fez, em 2018 não. O deputado deve se recordar, em 2014, entre o primeiro e segundo turnos, primeiro domingo, né, de outubro, último domingo de outubro, se fez, depois de 2 semanas, 2 ou 3 semanas, se fez uma pesquisa, depois de 3 semanas do primeiro turno, em quem você votou para deputado federal. 3 semanas, 75% da população não lembrava. Não, mas foi 3 semanas atrás. Se você não lembra, significa que não faz a mínima diferença para você. E volta a confundir o continente com o conteúdo. Porque o Congresso Nacional, falando nacionalmente, não importa se nenhum de nós aqui estiver interessado com quem estiver lá. O Congresso Nacional tem as suas competências e o que eles decidem influencia a vida de cada um de nós e do país como um todo. 75% não se recordavam. Eu não vou fazer a maldade de perguntar aqui para vocês se vocês se lembram, porque já tem 3 anos, né? 3 semanas ninguém lembrar, mas é 3 anos. Tá? Se alguém perguntar, e se vocês quiserem escapar disso, melhor é falar na legenda, vou ter na legenda. Mas daí qual o número da legenda? Pelo menos isso você tem que lembrar. Quando o ministro Jobim foi presidente do TSE, a partir de estudos técnicos, os mais antigos vão se recordar, houve uma alteração na forma de votação na urna eletrônica, porque começava deputado estadual, federal, senador 1, senador 2, quando tem 2 vagas, governador e presidente. Perdão. Hoje é assim. Começava presidente, governador, senador 1, senador 2, deputado federal, deputado estadual. O pessoal votava presidente, governador, senador 1, 2, e a diferença de votos em branco ou nulos de deputados os demais chegava de 9% a 12%. As pessoas não queriam nem continuar. Inverteu, pelo menos isso diminuiu essa diferença. Votos nulos, você começa com deputado estadual, federal. Isso é trágico. Isso é trágico. Porque o que se institucionalizou no complexo justiça como um todo, carreiras de Estado, foi se perdendo do parlamento, foi se perdendo no poder legislativo. Casos e casos foram se acumulando de corrupção. E vejam que é um preconceito muito grande de todos nós. Quando os casos são de corrupção no executivo, ninguém fala em acabar com o executivo. Quando os casos de corrupção são no judiciário, também ninguém fala em acabar com o judiciário. Quando os casos de corrupção são no legislativo, mas serve para quê? E aí que surge sempre a possibilidade de aparecer, né, os salvadores da pátria.
como, e com isso eu encerro essa segunda provocação, como isso é possível melhorar? A Constituição errou? Eu acho que nós erramos. Nós erramos por uma série de fatores. O primeiro, os grandes artífices da redemocratização foram os membros do Poder Legislativo. Essa é a verdade. Então chegaram àquele ápice no momento da redemocratização e da Constituinte. E a partir daí, algumas bandeiras não existiam mais. Eleições diretas, por exemplo. Pluralidade partidária. E aí foi se confundindo. Vejam, essa é a minha opinião acadêmica. Nós fomos confundindo democracia com democratismo. Nós fomos tornando permissíveis tudo que acaba corroendo um sistema político partidário necessário para a última institucionalização que falta para o país dar um avanço, que é a institucionalização e fortalecimento de verdadeiros partidos políticos. Ou, tem que chamar de outra coisa, de organizações políticas que representem realmente segmentos da sociedade. Nós fomos permitindo coligação em eleição proporcional. Quando a gente fala isso no exterior, nós somos motivo de riso. Olha, sistema proporcional é para fortalecer a legenda. Como que vocês juntam legendas que não tem nada a ver? Tempo de televisão e tal. Eu dou dois exemplos que são os mais citados. Não tenho nada contra nenhum aqui que eu vou falar, mas eu dou os dois exemplos que são os grandes exemplos citados em todas as discussões de reforma política. Tiririca, que foi o deputado mais votado em São Paulo, no Brasil, nas últimas duas eleições. 1,5 milhão de votos na primeira, e daí 850, 900 mil votos. É voto. Deputado sabe que isso, para deputado, é voto que não acaba mais. Ele sozinho teve mais votos, Tiririca, na primeira eleição, que quase todos os governadores dos demais estados. É um negócio. Tiririca. De que partido era e é o Tiririca? PL. No tradicional espectro, que hoje no Brasil também, quem achar que isso existe, também eu acho. No tradicional espectro político, o PR seria considerado, se autoconsidera, de centro, porque no Brasil também ninguém quer se considerar, cada ditadura, de direita, ou de centro-direita. Mas seria de centro-direita, direita. Com os votos do Tiririca, ele conseguiu levar mais 4 deputados. 2 do PCdoB e 2 do PT. Não tenho nada contra o Tiririca, nem nada contra os 2 do PCdoB e os 2 do PT. Agora, o eleitor, quando votou no Tiririca, em tese também, porque aqui ninguém acha que 1,5 milhão de pessoas realmente falou Tiririca vai ser o nosso. Mas o eleitor, quando votou no PR, ele, num partido de centro-direita, ele queria um partido de esquerda. É que nós inventamos a coligação proporcional. Um outro grande exemplo dado, o Clodovil. Todos devem se lembrar do Clodovil Hernandes, que era da televisão, um costureiro famoso. Clodovil também, quando foi candidato, já falecido, teve 500 mil votos. E trouxe consigo, ele conseguiu trazer, ele teve 420, ele trouxe mais um só, o centro eleitoral, o segundo do partido dele, que eu não lembro a época, tinha tido acho que 5 mil votos.
E o terceiro, 300. Vocês vão entender por que eu estou comentando isso. Clodovil. Então, você votou, que é do partido não, da coligação. Elegeu Clodovil, trouxe esse segundo, que era um coronel da PM reformado. Sabe quantas ideias parecidas com o Clodovil ele tinha na vida? Nenhuma. Você pode concordar com as ideias do Clodovil ou do coronel. Agora, se você votou no Clodovil, você não quis eleger o coronel. Só existe isso no Brasil. E eu falei do 300, que é o Baratão, porque quando o Clodovil morreu, assumiu o Baratão. O Baratão assumiu 360 votos. Ele foi entrevistado e falou, eu vou assumir aqui. Então, veja, é uma deficiência gigantesca, porque você não consegue fortalecer os partidos. Nós podemos adotar, e não vou entrar nisso agora, senão não acabo nunca mais. Alguém pode dizer, nós temos que ter o sistema distrital. Inglaterra, Estados Unidos, a tendência do sistema distrital é sempre um bipartidarismo nacional. A Inglaterra tem uns 6 partidos, Estados Unidos tem uns 8 locais, tal. Mas nacionalmente acaba Estados Unidos democrata e republicano, porque no distrito você se une para um ganhar do outro. A tendência é essa. A Inglaterra tem 3. Conservadores, trabalhistas e o Partido Liberal, que era muito forte até o final do século XIX, depois com a terceira força, que às vezes faz aquele pêndulo para apoiar um ou outro. Não. Nós podemos adotar o sistema distrital, misto, com lista fechada, como é na Alemanha. Nós podemos adotar um monte de coisa. Agora, se nós, e é essa reflexão e provocação que eu faço, se nós não passarmos a levar a sério a eleição do legislativo, não adianta adotar nenhum sistema político novo. Não existe no mundo nenhum sistema político absolutamente igual ao outro. O distrital dos Estados Unidos não é idêntico da Inglaterra, porque isso deriva da cultura, da própria sociedade, vai adaptando. Agora, se o eleitor não passar a levar a sério o seu parlamentar, nós podemos adotar o que for. Vai sempre dar a mesma coisa. Quase ninguém, mesmo aqueles que acompanham mais, quase ninguém sabe, nas matérias importantes, como o seu deputado votou. Ora, isso é um cheque em branco, total. Cheque em branco, ninguém me cobra, eu também não preciso explicar. É o que eu fiz. Houve uma mini reforma política, porque tem que sair um ano antes, por causa do princípio da anualidade. O mundo é como é, não como a gente gostaria que fosse, até porque cada um gostaria de uma forma. Mas houve avanço. Vai ser a última eleição onde vai se permitir a possibilidade de coligação proporcional, só que aí os partidos que fizerem para a eleição, eles têm que viver como uma federação 4 anos, como se fosse um partido só. Então, e para a próxima, se não mudar, talvez melhore. E houve uma bem tímida colocação de uma cláusula de desempenho de 1,5% o partido tem que ter, em X estados, 8 ou 9, e que vai aumentar, chegar em 2022, 3%, que é pouco. Mas por uma tentativa. Porque aí, eu encerro com isso, nós temos que prestar mais atenção e cobrar mais. Mas nós também temos que cobrar os outros poderes a não errar, às vezes.
com todo respeito, que agora eu faço parte, mas eu já falava antes, não é porque eu faço parte, eu vou mudar agora. O Supremo errou quando declarou inconstitucional a reforma política, que o Congresso atura as penas. Sabe naqueles momentos em que o Congresso sabia lá atrás que ia dar problema, já estava vendo que ia dar problema, e mesmo, porque a sobrevivência política deles, a forma como se elege, mesmo assim, fizeram uma reforma e jogaram para 8 anos depois, para tentar se organizar. E o Supremo confundiu cláusula de barreira com cláusula de desempenho. Cláusula de barreira, a Constituição não permite, que é, não teve tantos votos, o partido não pode existir. Cláusula, e aquele que teve quociente para entrar, nem parlamentar pode ser. Isso não pode, na Constituição. Cláusula de desempenho era matéria até então infraconstitucional. O partido que não teve, era 5%. Os deputados eleitos por aquele partido vão tomar posse. O partido continua existindo. Só que se o povo não quis dar voto para esse partido, não vai ter fundo partidário, não vai ter tempo de televisão, como em outros países. Porque a tendência aí é os partidos próximos se juntarem. E nós teríamos 5, 6, 7 partidos, o que é algo razoável. Desde Platão, que escreveu a República, depois Aristóteles, Política, grande obra analisando política, não existem 33 ideologias. Hoje são 33 partidos políticos com representação no Congresso. O deputado sobe na tribuna e diz: como líder do meu partido, eu oriento o voto sim. O partido é ele orienta para ele mesmo. Ele é o líder dele, mas o regimento prevê, então sim. Temos 39 partidos no total e 52 pedindo criação. Hoje existem escritórios especializados em montar partido político. Você contrata, ele vai, assuma as assinaturas, montou. É muito melhor no Brasil hoje ter um partido político do que você querer ser empreendedor e ter uma micro ou média empresa. Porque você recebe fundo partidário, tem tempo de televisão. Olha, isso corrói a credibilidade. Isso corrói com certeza, nas eleições a mesma, não nacionais, estaduais, municipais, a mesma realidade. São Paulo tem aquelas figurinhas carimbadas que de 2 em 2 anos vendem o seu tempo de televisão. Ou, se não vendem, vão no debate, é a língua de aluguel, só para bater num determinado candidato, enquanto o outro fica... Não. Isso não é democracia. Isso foi um democratismo. Foi o que Aristóteles chamava, já apontava lá atrás, os cuidados que nós deveríamos ter com a democracia para não se transformar em demagogia. E o critério é muito objetivo. O critério não sou eu que escolho, vocês. O critério é quem tem voto que se estabeleça. Olha, o que faz a democracia é ter voto. Se não tem voto nenhum, por que nós temos que ficar dando de nós, porque é nosso dinheiro? Aqui ninguém acha que o tempo de televisão gratuito é gratuito para os partidos. Só que é compensado na tributação, ou seja, sai do nosso bolso. O dinheirão é de fundo partidário, sai do bolso do contribuinte. Olha, então, que partidos pelo menos tenham representatividade, que aí sim você possa falar: eu voto nesse partido, até não gosto muito do lá, só que ele defende essas ideias. Por que hoje, e pela milésima vez eu vou encerrar, por que hoje, até para a candidatura a presidente, os candidatos não assumem em debates posições polêmicas?
Ninguém fala só a favor, todo mundo é... Então você pergunta, você é a favor ou contra o aborto? Aí a pessoa fala, a natalidade no Brasil, de 1980 a 1992, diminuiu, a mortalidade infantil diminuiu, não. E eu construirei... Aí você pergunta, banana, responde maçã. Porque são tantos partidos, tanto partido coligado um com o outro, que o eleitor também não sabe o que exigir. Essa é a última... nós sempre vamos ter problema, o mundo é feito de problemas, né? Mas seria a última essencial cartada que ficou da Constituição para institucionalizar o poder legislativo. Portugal, quando tem eleições, lá a lista é fechada, mas é um parlamentarismo. Você pergunta, a pessoa fala, não, eu vou votar os partidos, porque se ganhar o primeiro-ministro vai ser esse, tal, e eu sei que defende essas ideias. Aqui nós, uma outra ideia, nós sabemos que defende, só que aí, quando junta 5 partidos numa coligação, todos defendem tudo, você vai achar ideia de tudo, porque aí, então, depende também da gente cobrar mais, mas depende dessa necessidade, que eu falo que é a reforma mais importante, que realmente é a reforma política. Se não houver reforma política, não haverá nunca uma reforma previdenciária satisfatória, não haverá nunca uma reforma tributária satisfatória, e a gente não vai chegar ao grau máximo de institucionalização. Desculpem pelo avanço, eu me empolgo, a hora que eu não me empolgar mais falando é a hora de não dar mais palestra, mas eu agradeço de coração a atenção de todos vocês. Muito obrigado.